Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos dar uma olhada nas nossas questões do Enem em Direito Constitucional. Eu sou o professor Daniel, meu Instagram está aparecendo na tela para vocês, caso tenha alguma dúvida ou também queira acompanhar revisões, jurisprudência, entre comentários a notícias atuais que envolvam direito constitucional, direito financeiro, direito administrativo, corre por lá, manda mensagem que a gente bate um papo. Vamos ver aqui as perguntas, as questões que envolvem diretamente a Constituição. Nós fizemos uma segregação dentro das questões que eram de constitucional, mas que tinham uma vertente mais trabalhista, ou uma vertente mais tributarista, ou direito penal. Já mandamos aqui para os professores já darem uma olhada. Então, separamos aqui aquilo que é cru nosso em direito constitucional. Vamos começar pela questão de número 1 da nossa prova. Vamos ao quadro. Francisco, servidor público titular do cargo efetivo de médico em município brasileiro, submete-se a novo concurso público. Então, ele já era servidor médico. Fez um novo concurso, ele é aprovado dentro do número de vagas para o emprego de médico cirurgião de fundação pública. Sabendo-se que há compatibilidade de horários para o exercício, sobre acumulação em tal hipótese, assinar a afirmativa correta. Bom, uma questão típica da FGV, inclusive essa daqui, se assemelha a questões de prova da OAB, tá bom? Tá bem próxima à prova da OAB, só faltou colocar você na posição de advogado. A banca poderia ter colocado você na posição de magistrado, eu acho que seria o ideal. Então o ponto é, eu posso acumular cargo público e emprego público na área da saúde? Posso, desde que haja compatibilidade de horários, perfeito. Mas agora vai entrar na jurisprudência do STF, que é a questão remuneratória. Item A. É lícita, observando-se que o somatório das remunerações respectivas não poderá ultrapassar o limite máximo remuneratório aplicável aos Estados-membros. Detalhe, STF disse que o teto não se aplica ao somatório. O teto se aplica individualmente, então ao cargo e aquele emprego, não é ao somatório. B. É lícita, observando-se que o somatório das remunerações respectivas não poderá ultrapassar o teto. Está errado, não é o somatório. Ok. C. É lícita, observando-se que o teto remuneratório deve ser considerado em relação à remuneração de cada um dos vínculos e não somatório. Perfeito. Perfeito. Jurisprudência do STF. D. É lícita, uma vez que a acumulação de cargos, empregos e funções públicas somente é autorizada na esfera do mesmo... Não. Do mesmo ente federativo, não. Pode ser em qualquer ente. E é lícita, uma vez que a acumulação de cargos públicos somente é autorizada na esfera da própria administração direta. Não, pode ir com a indireta também. Observando-se o teto remuneratório aplicável ao chefe do Poder Executivo respectivo. Não, nesse caso daqui, se for federal, é o subsídio do ministro do STF, se fosse município, tudo bem, é o prefeito, se for estado, eu posso ter teto único. Então, a alternativa correta, a alternativa C de casa. Confirmando lá para vocês, alternativa C. Vamos ver a próxima questão. Questão 2. O Tribunal de Contas Estadual realizou auditoria para verificar a regularidade da execução de obras públicas em municípios submetido à sua jurisdição. Perfeito. Controle externo, Tribunal de Contas. Em decorrência de achados relacionados a medições a maior em etapas contratuais, a auditoria foi convertida em tomada de contas, culminando com imputação de débito e aplicação de multa, decorrentes de dano ao erário, aos agentes públicos municipais responsáveis pelas irregularidades, observado o devido processo legal. Considerando a situação hipotética acima, caso não ocorra adimplemento voluntário das condenações, a execução do crédito decorrente da imputação de débito e da aplicação de multa caberá ao... questão boa! E nesse caso,
Questão boa e questão feita por alguém que é de Tribunal de Contas. Usou expressões típicas de tribunais de contas, como achados, recolhimento voluntário. Aqui era uma questão que poderia cair para Tribunal de Contas. Uma questão que podia cair para a advocacia pública. Não entendi muito bem porque veio no ENAM essa questão. Isso por quê? Porque, neste caso, quem deveria exigir o cumprimento da obrigação de natureza pecuniária seria a própria advocacia pública da pessoa jurídica que foi ofendida. Então, foi o município o ofendido? Seria a advocacia pública do município que iria executar a decisão do Tribunal de Contas. A decisão do Tribunal de Contas tem natureza jurídica de título... o quê? De título extrajudicial. É um título que pode já ser executado, e executado nesse caso pela PJ que foi ofendida. Certo? Isso está lá no artigo 71. Pegando os artigos que a gente fala sobre Tribunal de Contas, começando 71 da Constituição Federal. A questão anterior, era um 37, inciso 16. Vamos lá. Item A, é o próprio tribunal? Não, não é o tribunal. O município prejudicado em ambos os casos. Então, desde a imputação do débito quanto a aplicação da multa. Certo ou errado? Certo. É o município que vai cobrar o tutu, o dinheiro. C, o Estado-membro? Não. O Estado-membro, ele não tem crédito para ele, é o município ofendido. D, o município prejudicado? Perfeito. Só relativa à imputação de débito. E ao Tribunal de Contas a multa. Não, o Tribunal de Contas não executa nada. E, ao município prejudicado, perfeito. Só inverteu. Não, o Tribunal de Contas não executa. Assim, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Confirmando lá, B de bola. Próxima questão. A respeito da cláusula constitucional do devido processo legal em âmbito judicial e administrativo, assinale a afirmativa correta. Então, essa questão volta agora pegando o artigo 5º da Constituição Federal, é o artigo 5º, inciso 54 e 55, sobre o devido processo legal, sobre o contraditório e ampla defesa. Vamos lá. Viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal, a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Então, se eu tenho aqui um concurso de agentes, um deles tem foro por prerrogativa de função, o outro não tinha, e aí vai atrair todo mundo para o foro. Isso viola o devido processo legal? Não. B. É inconstitucional, por violação à garantia da ampla defesa e do devido processo legal, sanção aplicada em processo administrativo disciplinar, no qual não tenha havido defesa técnica por advogado. Não, a defesa por advogado ela é opcional pela súmula vinculante número 5. Então, não teve advogado porque a pessoa não quis. É diferente se ela queria usar advogado e foi impedida. Aí é outra história, mas isso não está na alternativa. C. É constitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário, compatibilizando-se com a garantia do devido processo legal. E aí? Bom, o ponto aqui já foi discutido, já foi ao Supremo, tá nesse caso errado. Porque cobrar aqui depósito para se discutir, seja em ação judicial ou recurso administrativo, eventual crédito, débito tributário, isso ofende o contraditório e ampla defesa. Muitas vezes vem ali um valor tão alto e de forma ilegal que a pessoa não tem como fazer o depósito, não vai conseguir recorrer, não vai conseguir discutir o caso. Tá bom? D. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária,
digam respeito ao exercício do direito de defesa. Perfeito, perfeito. Então, eu preciso sim ter acesso aos documentos para fazer a defesa. Se eu não tiver, como é que eu faço defesa? Isso já foi discutido, inclusive, em inquéritos criminais do Ministério Público. E, nos processos perante os tribunais de contas, asseguram-se o contraditório e ampla defesa, verdade, quando a decisão puder resultar em impacto na esfera jurídica de terceiros, tá bom, conhecidos, verdade, excetuada a apreciação das contas de governo por serem objeto de parecer prévio destituído de natureza decisória. E aí, ali não vai ter? Ah, pode sim, até porque quando a gente vai, né, na apuração das contas de prefeitos, a Câmara de Vereadores só poderia afastar o relatório, o parecer do Tribunal de Contas por 2/3. Olha só como é que a vida do chefe, né, do executivo teria problema. Então, por isso, alternativa E, errada. Gabarito, então, item D, vamos confirmar, tá lá, item D. Próxima questão. Questão 4. Estou sendo mais direto com vocês por causa do nosso tempo, senão eu ia com calma, ia estudando em cada uma. Hoje o nosso ponto é só conhecer melhor das questões, tá bom? Falar rapidamente sobre o gabarito. Se tiver dúvida, só me enviar mensagem. Então vamos lá. Questão longa essa. Após ampla mobilização da sociedade civil organizada, um grupo de vereadores do município Alfa, importante capital do país, apresentou o projeto de lei que resultou na Lei X, proibindo a participação de agentes detentores de mandato eletivo no âmbito do município em processos licitatórios organizados por esse ente federativo, bem como a celebração de contratos administrativos. A medida, apesar de comemorada por considerável parcela da população, foi duramente criticada por alguns detentores de mandato eletivo, que vinham participando de licitações e celebrando contratos administrativos com o município Alfa, né? Olha que coisa absurda. Isso já deveria ser vetado na lei orgânica do município. Isso em simetria, não é, com as vedações que nós temos aos deputados e senadores no âmbito federal. Continuando. Um desses agentes, ao ser desabilitado em processo licitatório, impetrou o mandado de segurança perante o juiz de direito competente, ocasião em que requereu que fosse reconhecido o seu direito de participar da licitação em razão da inconstitucionalidade da Lei X. Com relação à decisão do juiz de direito, após apreciar o caso, assinale a afirmativa correta. E aí? Nesse caso, primeiro, poderia ser usado o mandado de segurança? Se eu tenho violação de um direito subjetivo, posso, tá bom. Agora, Daniel, eu posso fazer controle difuso usando o mandado de segurança? Posso. Eu não posso é atacar somente a lei com o MS, porque aí seria uma substituição de ADI, não dá. Ou substituição de uma representação de inconstitucionalidade, que é a ADI estadual, não dá. Né? Ou, no caso que é a lei municipal, substituição da DPF, não dá. Tá bom, então tem que ter discussão de um caso concreto. Remédio é caso concreto, tá bom. Só que agora eu tenho um outro detalhe, não é, que tem que discutir aqui. Estou discutindo remédio, mandado de segurança, e estou discutindo controle. Afinal de contas, essa lei ela é inconstitucional ou não? E aí? Será que o município poderia legislar de forma, então, a complementar a legislação federal sobre licitações? Porque aqui é a regra de licitação. Será que poderia ou não poderia? E aí? Bom, a União, ela tem que legislar com relação às normas gerais de licitação, tá? No artigo 22, normas gerais de licitação. Só que aqui não é norma geral, é uma norma específica. Então, nesse caso, é complementar. Poderia? Poderia. Vamos ao quadro procurar nossa resposta, então. Item A. O âmbito de incidência da Lei X
está circunscrito ao território municipal e à administração pública municipal. Indicativo de que se trata de matéria de interesse local. Tá bom? Competência privativa de alfa. Aí errou. Aí errou. Não é privativa de alfa. Licitação não é privativo de município, não é? Então, está discutindo licitação, está discutindo contrato administrativo, a competência da União. O município pode complementar, artigo 30, inciso 2º, mas não é competência privativa de alfa. Artigo 22 da Constituição Federal. Trata-se de exercício de competência legislativa suplementar. Perfeito. Suplementar é a ideia de complementar. Tá certo? Logo, a Lei número X, não destoando das demais normas afetas à temática, é constitucional. Perfeito. Se ofendesse a Constituição Federal, se ofendesse no caso agora, a Lei 14.133, que é a norma geral para licitações e contratos, ok, mas não ofendeu. Tá bom, mas deixou a ressalva ainda. Item C. Como a Lei número X dispõe sobre atribuições próprias do Poder Executivo, ela é inconstitucional em razão do vício de iniciativa. Não é só. Quando a gente está falando de licitações e contratos, isso vale para todo o âmbito municipal. Então, nem teve vício de iniciativa nesse caso. Tá bom? D. Compete privativamente à União legislar sobre licitações e contratos administrativos. Verdade, privativamente é a União, mas é a norma geral. Logo, a Lei número X é inconstitucional. Errado. A União faz norma geral. Não era norma geral o caso de licitação, então o município podia suplementar, podia complementar. E é competência comum. Não é competência comum a todos os entes federativos, até porque competência comum a gente fala de prestar serviços públicos. Quando eu falo para legislar, eu falo competência concorrente, não era o caso. Logo, a Lei número X é constitucional, está errado, tá bom? É privativa da União e o município vem suplementar. Assim, gabarito, alternativa B de bola. Confirmando? Tá lá, alternativa B. Próxima questão. Questão 5. Em razão das acentuadas divergências existentes entre os integrantes do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, transcorreu em habeas, ou seja, passou ali em aberto, o prazo para o encaminhamento da proposta orçamentária anual dessa estrutura de poder, referente ao exercício financeiro seguinte. Tá bom? Então, agora a gente vai discutir lá Poder Judiciário e vamos discutir também orçamento público. A proposta somente veio a ser aprovada uma semana depois. Esse estado de coisas suscitou debates, considerando a teleologia das normas constitucionais que asseguram a autonomia do Poder Judiciário em relação às consequências desse atraso na perspectiva do ciclo orçamentário. Em situação dessa natureza, à luz da sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta. O Poder Judiciário, ele possui, sim, autonomia do ponto de vista financeiro orçamentário. O Judiciário deve fazer sua proposta orçamentária e aí encaminha ao Executivo dentro de um prazo. O Executivo vai reunir todas as propostas dos demais poderes, Ministério Público, Tribunal de Contas, reúne todo mundo e faz o projeto de lei. Mas não vai o Poder Executivo ficar esperando ad eterno porque um bonito esqueceu de mandar a proposta no prazo. É igual o ônibus de excursão, atrasou, ficou para trás. E aí o que vai fazer a União? A União vai pegar, nesse caso, o Executivo, vai pegar, nesse caso, a proposta do ano anterior, que o Judiciário mandou, vou respeitar a autonomia, vou pegar do ano anterior, e vou adaptar aos índices a ideia da LDO daquele ano, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e vai enviar. Veja, não inventou a roda, não feriu a autonomia, peguei do ano anterior, adaptei pela LDO do presente ano, e aí se faz a LOA, certo? Mas não vai ficar esperando, atrasou, vida que segue. Vamos procurar a alternativa correta.
Vamos lá. Item A. As dotações afetas a essa estrutura de poder, constantes da lei orçamentária em vigor, devem ser consideradas como proposta do Poder Judiciário. As dotações, não, a gente está falando, tem que ser a proposta anterior, dotação é diferente, não é? Não, dotação só é criada pela LOA, eu tenho que olhar a proposta que é anterior à LOA. Os termos da proposta aprovada com atraso, considerando a necessidade de segurar... eu vou pegar agora a proposta em atraso. Não, perdeu, chegou atrasado, perdeu o ônibus. C. Os valores aprovados na lei orçamentária vigente, tá começando a melhorar. Então, são os valores aprovados na lei porque era da proposta. Ajustados conforme os limites estabelecidos na LDO. Perfeito. Serão utilizados pelo órgão competente para fins de consolidação. Perfeito, é isso aqui. Eu pego a do ano anterior, da proposta do ano anterior, que é o orçamento desse ano. Vou lá, adapto conforme a LDO que acabou de ser aprovada. Eu sei que financeiro pode apertar, não é? Eu estou falando rápido de financeiro, mas isso pode ser um calo. Então é o seguinte, quando se fala em direito financeiro, direito orçamentário, primeiro, eu vou fazer a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com as diretrizes para criar a LOA, a Lei Orçamentária Anual, onde eu tenho as dotações orçamentárias, certo? Então, primeiro eu faço a LDO. Preparou a LDO? Agora eu, executivo, falo, Judiciário, Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público, me encaminha as suas propostas. E falo, empresas estatais, autarquias, fundações, me encaminha as suas propostas. Aí todo mundo manda as propostas. Aí eu, chefe do Executivo, agora eu vou reunir essas propostas e vou criar o projeto de lei orçamentária e mando ao Congresso, porque tem prazo. Só que quando alguém esquece, o Judiciário esqueceu ou o Ministério Público esqueceu de enviar, o que eu faço enquanto Executivo? Eu vou pegar a proposta que foi feita no ano passado, vou adaptar com a LDO que acabou de ser aprovada e aí eu encaminho. Daniel, mas você está falando de LOA vigente? Sim, porque a LOA, por exemplo, de 2024, ela foi aprovada em 2023, lá na proposta de 2023, certo? Por isso que eu falei, eu pego a proposta do ano anterior, porque vai virar a LOA do ano vigente. Então, a alternativa correta, a alternativa C. D. O presidente do Tribunal de Justiça, até o início da apreciação do projeto de lei orçamentária anual pela comissão competente, poderá encaminhar a proposta legislativa. Errado. Quem pode pedir para alterar o projeto, uma vez que já está no legislativo, é o chefe do executivo, só ele. Não dá para o judiciário agora correr lá, tentar entrar no ônibus do movimento, não dá. E o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação de projeto de lei orçamentária anual, a LOA, as dotações dotação não, afetas a essa estrutura de poder constante da lei orçamentária em vigor, desde atualizados. Não, errado. Então, nesse caso, a alternativa correta, a alternativa C de casa, confirmando, a alternativa C. Próxima questão. A Constituição do Estado Z conferiu aos reitores das universidades públicas estaduais o foro por prerrogativa de função, ficando a cargo do Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar originariamente os crimes comuns praticados pelas referidas autoridades. Diante do exposto e à luz da ordem constitucional e da jurisprudência do Supremo, olha só, jurisprudência do Supremo, é correto afirmar que a referida norma, ela é o quê? Supremo já cansou de julgar sobre esse assunto, tá bom? Já julgou várias vezes. E eu até já adianto para vocês sobre o assunto, não é? Como é que define essas competências? Eu posso criar novo foro para de função, eu posso usar a Constituição Estadual. Não vou entregar, não. Eu vou ler a alternativa com você e te conto na alternativa. Vamos lá. Então, a alternativa A é constitucional, pois em razão do princípio federativo, os estados têm competência para conferir, desde que previstos na Constituição Estadual, foro por prerrogativa de função às autoridades que não guardam semelhança com as que detêm na esfera federal. Pode ou não pode?
Pelo Supremo, só aplicando simetria. Inventar coisa nova, pode dar problema. Mas vamos continuar. B. É constitucional. Já adianto que não. Pois o foro por prerrogativa de função consubstancia uma garantia constitucional relativa ao exercício da função pública e uma necessidade de proteção de algumas autoridades para o exercício imparcial e isento de suas atribuições. É isso mesmo? Gente, foro por prerrogativa de função não é uma benesse, não é benefício. Quanto mais alto eu já entro com a ação, menor é a chance de defesa. Por exemplo, se começar no Supremo não tem duplo grau, não é? Então vamos lá, voltando. C. Constitucional, pois em razão do princípio federativo, os estados têm competência para conferir, mesmo que previstos em legislação infraconstitucional estadual, foro por prerrogativa de função a autoridades que não guardam semelhança com as que o detêm na esfera federal. Não pode. Tem que ter semelhança, tem que ter simetria. D. É inconstitucional, pois não pode o ente estadual, de forma discricionária, estender o foro por prerrogativa de função a cargos diversos daqueles abarcados pelo legislador federal, sob pena de violação às regras de reprodução automática e obrigatória da Constituição da República. Perfeito! É exatamente isso. Exatamente isso. Tem que ter a simetria. Eu vou reproduzir a Constituição Federal adaptando a realidade do Estado. E é inconstitucional, tá? Pode ser, vamos ver o resto. Pois o foro por prerrogativa de função é uma garantia prevista para os servidores públicos ou agentes políticos na administração pública direta, e universidades fazem parte da administração pública indireta por serem autarquias públicas. É inconstitucional só porque a universidade é da indireta. Não, não faz essa distinção. O problema é que eu tenho que manter uma simetria com a Constituição Federal. Assim, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Lembrando, não é? Então, por exemplo, reitor de Universidade Pública Federal não tem foro por prerrogativa de função. Certo? Vamos aqui. Próxima questão. Questão 8, mudou o estilo. Mudou o estilo. Agora é aquela, né, danada para ver as assertivas. Vamos lá. Em relação aos direitos fundamentais, analise as assertivas a seguir. Na CF, as matrizes dos direitos fundamentais são vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Verdade. Tá bom? Verdade. Isso aqui é o artigo 5º da Constituição Federal, puxando até o caput do artigo 5º. B. Direitos fundamentais constituem uma reserva mínima de justiça que as democracias devem assegurar a todos seus cidadãos. Sim, em especial os direitos sociais. Então, aqui eu estou falando, né, do mínimo existencial. Tá bom? Além de ter outras acepções, tá? Esse mínimo de justiça. 3. Quando ocorre uma colisão de direitos fundamentais, a solução do problema não poderá se dar mediante subsunção, sendo necessário o uso da técnica da ponderação. Perfeito. Um direito ele não sobrepõe ao outro, aniquileia o outro. O que vai acontecer é ponderação. Eu vou olhar agora uma ponderação, um equilíbrio entre os direitos que entrarem em conflito. Assim, todas as alternativas estão corretas, todos os itens. A alternativa E, 1, 2 e 3, é o nosso gabarito. Todas estão corretas. Vamos lá. Próxima questão, já estourei aqui meu tempo, e olha que estou sendo bem objetivo. Questão 9. A Constituição do Estado Alfa disciplinou as regras e os parâmetros de processo legislativo. Jurisprudência do STF diz o quê? Processo legislativo no Estado é reprodução obrigatória do processo legislativo federal. Vamos continuar. E previu que a proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em 2 turnos. Tá bom, aqui está correto. Correto.
Lembra como é que é uma PEC federal? 3522. 3/5 o quórum de aprovação, 2 turnos, 2 casas do Congresso. Como é Estado, só tem uma casa, então tinha que ser um 3/5, 2. Continua. Considerando-se aprovada quando obtiver em ambos 2/3. Não, viajou aqui. Viajou, tem que ser 3/5, igual ao artigo 60 da Constituição Federal. Diante do exposto da sistemática constitucional vigente e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, marque a assertiva correta. Nesse caso, sendo direto com vocês, item C. É inconstitucional por ofensa ao princípio da simetria, ao qual a autonomia dos Estados-membros se submete a teor do que prevê o artigo 25 da Constituição Federal, e aí também usa o artigo 11, né, sobre simetria. Então, perfeito. Processo legislativo, reprodução obrigatória. Confirmando a alternativa C. E vamos agora, tem mais uma? Deixa eu ver. Última questão. Em recurso extraordinário, julgado pelo STF, apreciou-se a constitucionalidade do artigo 1641 do Código Civil, que prevê a obrigatoriedade do regime de separação de bens no casamento de pessoa maior de 70 anos. Olha, é recente isso. Ao decidir a questão, o STF interpretou, conforme a Constituição, o dispositivo e fixou a seguinte tese de julgamento. Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens, previsto no artigo 1641, inciso 2º, poderá ser afastado por expressa manifestação da vontade das partes, mediante escritura pública. É exato isso. Em relação ao tema, analise as assertivas a seguir. Tá bom? O princípio da igualdade restringe a utilização do fator idade para desequiparar pessoas, salvo se demonstrado que se trata de fundamento razoável para a realização de um fim legítimo. Exato. O princípio da igualdade é para ser usado para promover as pessoas e não para restringir. Ok? 2. O princípio da dignidade humana inclui em seu conteúdo o valor intrínseco de toda pessoa e a autonomia para realizar suas próprias escolhas existenciais. Perfeito, foi o que o STF decidiu. 3. O regime de separação de bens, do artigo 1641, inciso 2º do Código Civil, aplica-se tanto ao casamento quanto à união estável, mas somente o casamento forma entidade familiar. Ah, estava indo até bem quando chegou aqui no final. União estável também é entidade familiar. Assim, correto apenas 1 e 2. Então, deixa eu puxar para cá. 1 e 2, alternativa C de casa. Confirmando para vocês, alternativa C. Ok? Fechamos aqui as nossas questões. Se em alguma delas você ficado com dúvida minha, encaminhe mensagem que a gente bate um papo. Obrigado pela atenção. Excelentes estudos. E ficou a dica, hein? Fique esperto com informativos, com os julgamentos do Supremo, porque dessas questões que a gente olhou, mais da metade, ou praticamente todas, estão em decisões do Supremo Tribunal Federal. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.